Mais um vídeo da série Questões de Geometria, Questões de Matemática, Geometria. Você clicando na descrição do vídeo, você vai ver ali acesso aos demais vídeos dessa série. Esse aqui é o 27º vídeo da série Questões de Geometria. O objetivo dessa série é treinar vocês que já estudaram, que já resolveram bastante exercício, quer resolver agora um exercício desafiador, exercícios considerados difíceis, né? Então tem algumas questões interessantes ali. Algumas são difíceis, mas dá para vocês resolverem. Outras você pode até não resolver, quebra a cabeça um pouquinho, que é saudável. Você quebrando a cabeça, você está desenvolvendo a sua habilidade para lidar com problemas difíceis numa prova, né? Então essa questão aqui, por exemplo, não vai cair uma questão dessa no Colégio Naval. Não é essa a ideia. Mas os conceitos que você vai ver aqui, as passagens geométricas que você vai utilizar, poderão te inspirar para resolver outras questões difíceis que caiam na prova. Essa questão aqui foi proposta pelo aluno Bruno Daniel, sempre me manda umas questões difíceis. Olha só, na figura abaixo, calcular a medida do lado de um triângulo equilátero ABC, sabendo que PA vale 3, PB vale 4 e PC vale 5 centímetros. Tá aqui a resposta. Um número simpático, né? Olha só, eu vejo dois caminhos para resolver isso aqui. Tem um caminho que é 90% algébrico, que é usar teorema de Pitágoras aqui. Mas eu achei que dá muita conta, tá? Eu mesmo não terminei esse caminho algébrico porque cheguei lá a uma equação do quarto grau, tá? Equação do quarto grau é indigesta, né? Então eu vou começar a encaminhar esse caminho algébrico aqui, vocês podem tentar resolver, ver alguma simplificação, quem quiser fazer um caminho algébrico baseado no teorema de Pitágoras, vou fazer agora. E depois eu vou fazer um outro caminho, que eu vou chegar até a solução, um caminho totalmente geométrico. Então olha só, eu tenho um lado desconhecido que eu não sei quanto vale, vamos chamar de A. Eu quero justamente descobrir quanto é que vale A, né? E eu tenho aqui essas medidas. Isso aqui vale 3, isso aqui vale 4 e isso aqui vale 5. Então aqui é 3, aqui é 4 e aqui é 5. O PA vale 3, o PB vale 4 e o PC vale 5. Tá aqui. Bom, eu vou fazer o seguinte. Vamos pegar aqui a distância do ponto P até um lado desse. Vamos chamar essa distância aqui de x. Se eu descobrir quanto vale essa distância x, já fica mais fácil, né? Sabendo quanto vale x, você tem aqui essa hipotenusa, conhecendo esse cateto, você tem esse outro cateto. A mesma coisa aqui. Então você com isso vai descobrir o valor de A. Agora, pode não ser tão fácil assim, né? Observe, nós estamos aqui agora com duas incógnitas, o A e o X. O que a gente pode escrever daqui? Podemos escrever a primeira coisa, que o A, que é esse lado todo aqui, vale esse pedaço mais esse pedaço. Quanto é que valem esses pedaços? Esse pedaço aqui, vou chamar isso aqui de H. O AH vale, fazendo um Pitágoras, vai ficar raiz quadrada de 9 menos x2. Então, raiz quadrada de 9 menos x2. Isso é esse pedaço. E agora a gente soma com esse outro pedaço aqui, o HB. Quanto é que vale esse HB? Pitágoras nesse triângulo aqui vai ficar raiz quadrada de 16 menos x2. Então olha aqui, já temos uma equação envolvendo x e A. Tem que arrumar mais uma equação. Como é que a gente pode arrumar outra equação? A gente pode trabalhar com essa distância aqui 5, que a gente não usou, né? Como é que a gente poderia usar isso? Vou fazer o seguinte, vou traçar aqui a altura desse triângulo, e eu vou traçar por P aqui uma paralela a essa base AB. E vamos fazer Pitágoras nesse triangulinho, retângulo que ficou aqui. Olha só, nesse triangulinho a gente tem hipotenusa 5, esse cateto aqui é a altura do triângulo equilátero menos x,
Eu chamei esse pedacinho aqui de x, né? Então, esse cateto aqui vale a altura do triângulo equilátero menos x. Então, vai ficar... Quanto que é a altura do triângulo equilátero? É a raiz de 3 sobre 2. A raiz de 3 sobre 2 menos x. Isso aqui é esse cateto. Agora, esse outro cateto, como é que a gente pode calcular? Pode ser calculado assim, a metade do lado do triângulo, que é a sobre 2, que mais? Menos esse pedacinho aqui, né? Mas esse pedacinho aqui, por sua vez, é uma raiz. Vai ficar um radical que você vai elevar ao quadrado, ele não vai sumir. Olha, então esse pedacinho aqui, eu vou usar um outro caminho para calcular ele. Esse pedacinho aqui, observe o seguinte. Esse pedacinho aqui vale a diferença entre esses dois segmentos. Esse segmento e esse segmento. A metade da diferença. Olha só. Você tem aqui um segmento dividido em duas partes. Vamos chamar essas duas partes aqui de M e N, tá? Você quer saber quanto que é a diferença desse ponto aqui até o ponto médio desse segmento MN. É isso que a gente quer aqui. Então você pode calcular o seguinte. Esse pedacinho, ele vale a metade do segmento todo, que é M mais N sobre 2, menos M. Então isso aqui vai ficar N menos M sobre 2. Então um jeito fácil de você calcular essa medida aqui é pegar a diferença desses dois pedaços e pegar a metade. Então quanto é que vai dar esse cateto aqui? Bom, nesse triângulo a gente tem aqui a hipotenusa 5, que já é conhecida. Esse cateto aqui é a raiz de 3 sobre 2 menos o x. E esse pedacinho aqui vai ser isso menos isso sobre 2. Ou seja, isso vai valer essa raiz. Vai ficar a raiz quadrada de isso aqui, né? Esse pedaço. 16 menos x2 menos esse outro aqui, que é a raiz de 9 menos x2 sobre 2. Que beleza! Agora vamos fazer um Pitágoras nesse triângulo amarelo aqui. Isso aqui vai ficar 25 é igual a isso aqui ao quadrado, a raiz de 3 sobre 2 menos x, isso ao quadrado, mais isso aqui ao quadrado. Que beleza! Será que não foi pior fazer esse negócio de m menos n sobre 2? Olha aqui. Isso aqui ao quadrado vai ficar 1/4 disso menos isso. Duas raízes, a diferença de duas raízes que eu estou elevando ao quadrado. Então, olha só que beleza, um sistema de duas equações e duas incógnitas, A e X. Resolvendo isso aqui, deve dar para solucionar o problema, né? Qual foi a vantagem de fazer isso aqui? É porque eu vou ter que elevar isso aqui ao quadrado, mas quando elevar isso aqui ao quadrado, eu vou poder usar isso aqui, a expressão vai simplificar. Vai ficar assim, ó. Então a segunda equação é isso aqui, é algebrismo puro, né? É 90% algebrismo. A única coisa de geometria que eu usei aqui é o teorema de Pitágoras. Daqui pra frente, álgebra. Olha só, então isso aqui vai ficar 25. Elevando ao quadrado vai ficar 3/2 sobre 4. Mais x ao quadrado. Menos 2 vezes o primeiro pelo segundo. Esse 2 aqui vai cortar. Vai ficar menos ax raiz de 3. E aqui a gente vai ter 1/4 dessa expressão aqui ao quadrado. Essa expressão ao quadrado vai ficar a soma desses quadrados. E aqui menos 2 vezes o primeiro pelo segundo. Que coisa indigesta, hein? Menos 2 vezes o produto dessas duas raízes. Raiz de 16 menos x2 vezes a raiz de 9 menos x2.
Então, é uma equação feia, é um pouquinho feia sim, mas ela vai dar uma simplificada. Olha só, a gente vai dar um jeito de se livrar dessa expressão, que é a expressão mais horrorosa daqui dessa equação. Essa expressão a gente pode arrumar uma forma simples dela, olhando para a primeira equação. Olha aqui. Olha aqui essa primeira equação. A primeira equação diz que A é a soma desses dois radicais aqui. Se você elevar essa primeira equação ao quadrado, você vai ficar com A ao quadrado é igual. Isso mais isso, 9 menos x2, mais 16 menos x2. E aqui você vai ficar com duas vezes o primeiro pelo segundo. Duas vezes o produto dessas raízes aqui, 9 menos x2, vezes a raiz de 16 menos x2. Então, essa raiz aqui, que você quer ela, para colocar na outra equação grandona, aqui, ó, você quer ela aqui, só que com sinal negativo, né? Então, essa expressão aqui com sinal negativo, ela vai ficar o seguinte. Passa isso aqui para o primeiro membro, vai ficar menos duas vezes o produto dessas raízes aqui, 9 menos x2, 16 menos x2. Isso aqui vai ficar 25 menos 2x2 menos A2. Então, no lugar disso aqui, eu vou colocar 25 menos 2x2 menos A2. Então, isso vai dar 25 é igual a 3A2 sobre 4 mais x2 menos ax raiz de 3 mais 1/4 disso aqui. Olha só, isso aqui a gente tem 16 mais 9, 25. Aqui tem ainda menos 2x2. E no lugar disso aqui, vamos colocar isso, 25 menos 2x2 menos A2. 25 menos 2x2 menos A2. E aí, olha só. Claro que eu vou eliminar esse denominador aqui. Você vai ficar com a equação do segundo grau em x. Mas na verdade, o x ao quadrado vai cancelar. Quer ver? Olha só, aqui a gente tem x ao quadrado. Aqui a gente tem menos 2x ao quadrado, menos 2x ao quadrado, vai ficar menos 4x ao quadrado, que está dividido por 4. Então, esse x ao quadrado vai cancelar com esse x ao quadrado aqui. Vai sumir o x ao quadrado, vai ficar apenas x. Quer dizer, só vai sobrar a e x. Então, você vai conseguir resolver isso aqui e chegar a x é igual a alguma coisa de a. Uma expressão com a. E aí você pega essa expressão, x com a, joga novamente numa equação dessa aqui, pode ser na primeira equação, e aí você vai descobrir o valor de A. Você não precisa, na verdade, saber quanto vale X, mas sim quanto vale A. Mas o problema é que você vai chegar numa equação do quarto grau. E é uma equação do quarto grau indigesta, né? Mas eu não vou resolver por esse caminho, não. Se você está bastante craque em álgebra, você pode seguir por esse caminho, né? Resolver aquele sistema lá. Aquilo vai cair numa equação do quarto grau. Tanto é que isso aqui é solução típica de equação do quarto grau, né? Muitas vezes dá um radical duplo. Então, vamos ver um outro caminho aqui, usando apenas geometria. Lembra vocês... Não é uma questão típica de cair no colégio naval, na EPICAR, nada disso. É uma questão para você treinar geometria. Então, olha só. Imagina que você tem um triângulo equilátero, e quer descobrir um ponto aqui no interior que tenha determinadas distâncias para os vértices, como nessa situação aí. Esse pedacinho aqui valendo 3, esse pedacinho aqui valendo 4... e esse pedacinho aqui valendo 5. É difícil você traçar isso, né? Até se você tiver que construir isso aqui com régua e compasso, é complicado. Quer dizer, existe uma relação entre o lado do triângulo e essas distâncias aqui. Então, se você tem o triângulo, se o lado dele é conhecido,
é relativamente difícil você encontrar esse ponto aqui, porque você não sabe se dá para encontrar distâncias com esses valores típicos que o problema fala. Às vezes é impossível, né? Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer o caminho inverso. Vamos considerar que a gente tem um ponto P conhecido. O P eu conheço, eu sei onde ele está. O P vai ser o meu início, é como se fosse a minha origem, tá? E eu vou marcar aqui um outro segmento conhecido, PC igual a 5. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar o ponto C afastado de P de uma distância de 5 centímetros, como ele falou, 5 centímetros. Bom, então eu comecei com o ponto P fixo, com o ponto C fixo, e agora eu tenho que descobrir onde que estão os pontos A e B que atendam a isso. Quer dizer, eu tenho que descobrir onde ficam os pontos A e B, de tal forma que a gente tem essas distâncias aqui, valendo o que o problema pediu, valendo aqui 3 e 4. E também de tal forma que essas distâncias aqui sejam todas iguais. Será que eu consigo fazer isso? Bom, uma grande dificuldade aqui é você conseguir desenhar isso no papel acompanhando a sequência do teu raciocínio. Às vezes o lápis, o compasso, a régua, a caneta podem não ser suficientes para você representar o que você está pensando, né? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer a construção dessa figura com a ajuda do computador. Ah, mas isso é trapaça, na prova eu não posso usar computador. Calma aí, isso aqui não é uma questão para você fazer na prova. Esquece a prova. Isso aqui é uma questão para você treinar geometria, para você aprofundar conhecimento de geometria. Então eu vou fazer com o computador para o desenho ficar bem feito. E aí fica melhor de vocês entenderem. Então, como falamos, vamos considerar fixa a posição do ponto P, que dista 3, 4 e 5 centímetros dos lados do triângulo. E vamos considerar fixo também o vértice C do triângulo e nessa posição, diretamente aqui, digamos, ao sul do ponto P. Então, está aqui um ponto C diretamente abaixo do ponto P e é uma distância de 5 centímetros. Tá, então eu já sei que o ponto P está fixo e o ponto C também está fixo. Onde que estão os pontos A e B? Bom, já que o PA vale 3 centímetros, quer dizer que o A dista 3 centímetros do ponto P. Sendo assim, o ponto A está em algum lugar da circunferência de centro em P e raio 3. Ponto A está em algum lugar dessa circunferência, né? Então, eu não sei onde está o ponto A. Eu sei que a distância dele até P são 3 centímetros. Então, ele está em algum lugar dessa circunferência aqui. A mesma coisa o B, né? Já que o PB vale 4 centímetros, quer dizer que o B está em algum lugar da circunferência de centro em P e raio 4. Tá, então o B está em algum lugar dessa circunferência. E agora eu vou pegar esse ponto C e eu vou traçar duas retas que formem um ângulo de 60 graus. Claro, porque eu tenho que formar um triângulo equilátero. Então, se o ponto A está em algum lugar dessa reta e o ponto B está em algum lugar dessa reta, esse ângulo ACB vale 60 graus. Então, marcamos aqui um ângulo de 60 graus. Então, por exemplo, nessa situação, a gente poderia ter um ponto A exatamente aqui, onde ela corta o círculo de raio 3, né? E o ponto B estaria nessa reta e, ao mesmo tempo, no círculo de raio 4. O ponto B estaria aqui. Então, olha só que beleza, estaríamos assim formando um triângulo equilátero, ABC, né? Tá até parecendo que são iguais essas medidas. Esse lado é igual a esse lado, que é igual a esse lado. Tá certo isso? Bom, parece que está certo, ou aproximadamente certo, pelo menos pelo desenho, mas se eu desenhar nessa posição, né? Se eu desenhasse essas retas aqui em outra posição, claro que esses pontos iam estar em lugares diferentes. Vou fazer o seguinte, eu vou marcar aqui um controle onde eu posso girar a posição dessas duas retas. Esse ponto R aqui que eu coloquei é um ponto de controle. Se eu mexer nele, eu estou fazendo as duas retas girarem.
O que é esse ponto R? Como é que eu tracei esse ponto? Isso aqui, imagine que você tem aqui a bissetriz desse ângulo de 60 passando aqui pelo R, tá? Seria o ponto médio do ângulo, digamos assim. Então, aqui eu estou girando as duas retas. Porque se você ligar esse ponto para esse, você vai ter aqui, vamos ligar. Então, esse ponto R foi construído assim. Eu tracei esse segmento e aí eu joguei 30 graus para a direita e 30 graus para a esquerda. E assim encontramos a direção dessas duas retas. Então eu tenho aqui um único ponto de controle simultâneo das direções dessas duas retas que formam um ângulo de 60 graus. Onde essa reta cortar a circunferência azul, você vai ter aqui um raio de 3 centímetros. E onde essa reta aqui cortar a circunferência verde, é a circunferência de raio 4, né? Então, você vai ter ali 4 centímetros. Então, eu tenho aqui um ponto P, de tal forma que as distâncias para A, B e C são 3 centímetros, 4 centímetros e 5 centímetros. Então, eu estou respeitando essas distâncias. A única coisa que eu não estou respeitando aqui é que o triângulo tem que ser equilátero. Como é que a gente vai obrigar esse triângulo ABC a ser equilátero? Quer dizer, a gente tem que ter essa medida igual a essa medida. Como é que a gente vai conseguir isso, hein? Aqui a gente está vendo no olhômetro, né? Estou colocando ali com valores próximos. Aqui eles estão bem diferentes. Aqui também estão bem diferentes, mas aqui eles estão com valores próximos. Como é que a gente encontraria valores iguais para esses dois segmentos? Bom, agora que vem o estalo, né? A mágica. A mágica aqui é a seguinte. Eu vou pegar essa reta aqui, que determina o ponto A. O ponto A é a interseção dessa reta aqui com a circunferência azul, a circunferência de raio 3. Eu vou pegar essa reta e eu vou girar ela para cá de 60 graus. O que vai acontecer? Já que o ângulo entre essas duas retas aqui é 60 graus, se eu pegar essa reta e girar de 60 graus, ela vai coincidir com essa. E o ponto A, o que vai acontecer com o ponto A? O ponto A vai junto. O ponto A vai cair em cima dessa reta aqui, já que esse ângulo é 60 graus. O ponto A vai cair em cima dessa reta. Olha lá como é que vai acontecer isso. Mas quando eu girar essa reta para cá, eu não vou girar apenas essa reta. Eu vou girar essa reta, eu vou girar o ponto A, eu vou girar o ponto P. Aliás, eu vou girar esse triângulo todinho aqui, ó. Vai todo mundo girar de 60 graus para cá. Olha o que vai acontecer. Então, ela vai giro de 60 graus para a direita. Que coisa doida, o que eu fiz aqui? Eu girei todo mundo. Eu girei não apenas o ponto A. Eu girei o ponto A, eu girei esses 3 segmentos aqui, eu girei esse triângulo inteiro e eu girei também a circunferência de raio 3. Todo mundo veio parar aqui, girado de 60 graus. Ó, de novo. Todo mundo aqui vai ser girado de 60 graus. Bom, o mais importante é observar que o ponto A, ele se duplicou, agora ele se chama D, tá vendo? O ponto D é o ponto A depois de ser girado. E aí ele vai cair exatamente em cima dessa outra reta. O que a gente quer? A gente não quer que o CA seja igual ao CB? Queremos que o CA seja igual ao CB. Então, depois de girar, esses dois lados do triângulo equilátero, eles vão estar deitados sobre a mesma reta. Aqui o CB está e aqui está o CA. O que a gente quer é que esse ponto coincida com esse. O que a gente tem que fazer para esse ponto coincidir com esse? Olha aqui. É claro que quando você move essa direção, você vai ter esse lado CB diminuindo e esse lado CA aumentando. Quer dizer, esse lado CA, mas ele é igual a esse de cá, né? Então, tem uma posição aqui em que eles coincidem, ficam iguaizinhos. Olha ali.
é essa posição. Nessa posição que eu coloquei aí, você vai ter o CA e o CB iguais. Que posição é essa? Essa posição é exatamente a interseção dessa circunferência verde com essa circunferência azul aqui. E que circunferência azul é essa? Essa aqui original de raio 3, girada de 60 graus. Então, olha só as medidas. Temos aqui 5 centímetros, que é a distância de P até C. Temos aqui 4 centímetros, é a distância de P até B. E esse pedaço aqui é o raio do círculo azul, que é 3 centímetros. Olha aqui, 4, 3. Esse pedacinho aqui é 5, porque é igual a esse raio aqui que eu girei, vale 5. Então aqui a gente tem 5, 5. Olha aqui, tem mais um triângulo equilátero aqui nessa figura, ó. Aqui é 60 graus. Eu girei de 60 graus, né? Então a gente tem aqui 60 graus. Aqui a gente tem 5, aqui tem 5. Essa medida aqui também é 5. Então a gente tem aqui um triângulo equilátero de lado 5. E aqui a gente tem um triângulo que tem lados 5, 3 e 4. O que é isso aqui? Isso aqui é um triângulo retângulo de lados 3, 4, 5. E o que o problema quer que a gente calcule? Ele quer o lado do triângulo equilátero ABC. Esse lado está aparecendo aqui, ó. Então, só temos que resolver essa figura. Temos aqui um triângulo equilátero de lado 3 e aqui um triângulo retângulo de lados 3, 4, 5. A gente tem que calcular quanto é que vale essa diagonal aqui, ó. Então, depois de fazer aquela rotação macetosa, a gente viu que essa figura foi formada. Aqui aparece o lado do tal triângulo equilátero. Aqui você tem o PC, que vale 5. E aqui a gente tem um triângulo equilátero de lado 5, né? E aqui as distâncias 3 e 4. E aqui está aparecendo o lado desse tal triângulo equilátero ABC. Temos que calcular isso. E a gente tem todos os elementos aqui nessa figura. Esse triângulo equilátero é conhecido de lado 5. E colado nele tem aqui um triângulo retângulo 3, 4, 5. É claro que essa figura está determinada. Se você ligar esses dois pontos aqui, você vai ter uma determinada medida conhecida. Só tem que calcular, né? Como é que a gente pode calcular essa medida? A gente pode utilizar aqui a lei dos cossenos. Porque olha só, a gente quer calcular essa medida. Nós temos essa medida e temos como calcular o cosseno desse ângulo aqui. Esse ângulo aqui vamos chamar de θ. Então, pela lei dos cossenos, vamos ter que esse lado ao quadrado, bom, é o lado A do triângulo equilátero ABC. A ao quadrado é igual a esse lado ao quadrado, que é 16, mais esse lado ao quadrado, que é 25, menos 2 vezes o produto deles, que vai dar 20, 2 vezes 20, vezes o cosseno desse ângulo. Então, tudo que a gente precisa é descobrir o cosseno desse ângulo. Acontece que esse ângulo aqui tem como você achar o cosseno dele facilmente, porque esse ângulo ele é igual a um ângulo de 60 graus, mais esse ângulo aqui, que é um ângulo menor do triângulo 3, 4, 5. Olha aqui. Cateto oposto é 3, cateto adjacente 4, e aqui hipotenusa 5. Esse ângulo aqui, quanto que é o cosseno desse ângulo? Vamos chamar de alfa. Bom, na verdade eu não quero o cosseno desse ângulo, eu quero o cosseno desse ângulo todo. Eu quero o cosseno de 60 mais alfa. 60 mais esse alfa. E agora? Bom, aí você tem que usar um pouquinho de trigonometria, né? Tem uma fórmula para o cosseno da soma de dois ângulos. Como é que é mesmo essa fórmula? Cosseno de A mais B. Cosseno de A mais B é isso aqui. É cosseno A, cosseno B, menos seno A, seno B. Então, a fórmula para o cosseno da soma de dois ângulos. Então, Epicarcai, trigonometria, Colégio Naval oficialmente não tem no programa, mas é bom você ter. É bom saber usar isso, né?
Então, formulinha para o cosseno da soma de dois ângulos. A gente tem aqui alfa mais 60. Poxa, então isso aqui vai ser cosseno de 60, cosseno alfa, cosseno de 60 é meio. Cosseno alfa, quanto é o cosseno alfa dessa figurinha? O cosseno alfa é 4/5. Então, cosseno 60, cosseno alfa, menos seno de 60, seno alfa. Seno de 60 é raiz de 3 sobre 2, e o seno de alfa é 3/5. Então, isso aqui é o cosseno desse ângulo θ aqui todo. Quanto é que vai dar isso? Vai ficar 4 menos 3 raiz de 3 sobre 10. 4 menos 3 raiz de 3 sobre 10. Então, isso aqui é o cosseno desse ângulo θ. Então, o lado do triângulo equilátero vai ficar A2. Vai ficar 16 mais 25, 41. Menos 2 vezes 20, vai ficar 40, vezes o cosseno de θ, que é isso. 4 menos 3 raiz de 3 sobre 10. Aqui vai simplificar o 10. Então, isso aqui ficou 41. Menos 4 vezes 4, mais 4 vezes 3, 12 raiz de 3. 41 menos 16, isso aqui vai ficar 25. 25 mais 12 raiz de 3. Isso aqui é o lado ao quadrado. O lado vai ser a raiz quadrada disso. Então, o lado do triângulo ABC é a raiz quadrada de 25 mais 12 raiz de 3. Olha aqui, 25 mais 12 raiz de 3. Fazendo a conta na calculadora, isso aqui dá aproximadamente 6,76, mais ou menos isso, tá?